Já estamos de volta e agora já não estou acompanhada do Sandro, mas estou aqui acompanhada de 3 fantásticas convidadas. Porque hoje vamos falar de bullying, portanto eu hoje só vou dizer palavras boas porque estou mesmo focada neste tema. Vou começar aqui por apresentar a Marlene Teixeira. Boa noite, Marlene. Marlene Pereira. Não é Teixeira, é Pereira, pronto, não foi bullying, foi engano mesmo. Foi engano. A Vanessa Brilha, que é psicóloga, e a professora Fátima Pires, as 3 já cá estiveram, portanto estão à vontade, não estão? Sim. Não? Sim, acho que sim. Então, claro que estão à vontade. É quase uma conversa de sofá sobre um tema difícil, mas nós acreditamos que pode ajudar quem nos está a ouvir esta noite. Concordam comigo? Concordamos. Então, se calhar começávamos aqui pela Marlene Pereira, Sim. que tem uma história menos positiva porque foi vítima de bullying. E posso dizer que foi. Sim. Já não é, mas que marcou parte da história da Marlene. Se nos pudesse contar um bocadinho para lá em casa também situarem o tema. Então, fui vítima de bullying a partir de 7 anos, até aos 17, quer dizer, durante 10 anos fui vítima. Tudo começou porque, de facto, havia até jovens que eram, vamos dizer assim, de vestiário melhor do que eu. Então tudo começou por causa da aparência, que era um bocadinho diferente. Então começaram a pôr, vamos dizer, de parte, derivado a essa situação, e isso foi prolongando, porque a mensagem ia passando. Então fui posta de parte derivado à minha aparência, e então comecei a perder algo que ainda não tinha ganho, porque era miúda. Só 7 anos, não é? Exato. Uma autoestima que nunca tive na altura. E também sofri de violência derivado a essa situação. Na escola batiam. Eu lembro-me que estava na escola, tinha que correr para casa para não ser apanhada. E foi um tempo bastante complicado, vamos dizer assim. E como é que acabou? Então, o bullying acabou quando fui... porque não era aceito pela sociedade. Por mais que eu fazia, por mais que eu tentava, não era aceito. Então houve uma altura que eu decidi fazer aquilo que a sociedade queria. Então comecei a andar com pessoas que roubavam, que andavam, pronto, tinha que fazer aquilo que elas queriam. Tinha que esticar o cabelo, porque derivado ao meu cabelo... Os caracóis eram um tema para o bullying. Exatamente. Gozados? Exato, então tive que esticar o cabelo para não ser gozada. No entanto, isso não acabou porque, pronto, continuava. Então, eu tentava sempre me esquivar para ver onde eu podia parar com isso. Porque é o seguinte, o bullying levou-me a desistir de mim própria. Porque eu, depois de tanto tentar agradar aos outros, de tanto tentar de agradar à sociedade, não conseguia. Então, eu tentei suicídio por 3 vezes. Chegava a casa... a chorar, desespero. Eu não sei de onde eu vi isso. Só peguei numa lâmina e pus num pulso. E queria cortar. Só que algo me dizia, não faças isso. Mas era assim uma voz viva que dizia, não faças isso. Então, de tanto desespero, eu larguei tudo e pronto. Depois, outro dia, não sei quanto tempo depois... gozaram outra vez, mas não era um gozo assim, tipo, tal coisa. Não era... Houve uma altura, até lembro-me, no liceu, até tivemos um baile de finalistas, vamos dizer assim. E havia lá 300 pessoas. E as raparigas que tinham que maquilharam mal para ser gozada perante essas 300 pessoas. Então, quando me apresentei para ser a Miss da escola, eu estava maquiada muito mal. Então, eu fui gozada
perante 300 pessoas. Quando cheguei a casa, eu fui dar uma volta, fui até uma montanha e lembro-me que havia assim um buraco enorme. Tipo de precipício. Exatamente. E eu estava à frente do buraco e eu disse, epá, vamos jogar daqui para fora assim, acaba-se. Porque isso traz um desespero. A pessoa quer acabar com o sofrimento. E quando era para me jogar e me lançar lá para baixo, ouvi outra vez essa voz, não faças isso. E depois tentei outra vez, porque isso não acabava. Cada vez quando ia para a escola, quando andava lá fora, até num parque que tinha lá à frente da minha casa, eu fui para estar, pronto, a brincar sozinha mesmo que coisa. Havia 2 pessoas, nunca mais me esqueço, que me batiam. Eu não podia estar sozinha na rua, que me batiam, acertavam-me mesmo. Mas do nada, pessoas que não conheciam a Marlene? Eram vizinhos, mas eu nunca lhe tinha feito nada. E eles, por prazer, tipo, eu queria ir para casa porque era uma rapariga e um rapaz. Eram irmãos. Da mesma idade que a Marlene, mais ou menos? Jovens? Sim, não eram adultos? Não, era jovens. E eu tentava esquivar-me de um lado e eles vinham do outro. Eu lembro-me ainda que houve um dia que eu cheguei marcada em casa e o meu irmão só me perguntou quem é que fez isso. E eu disse quem era. Eu nem tive tempo de virar a cabeça, que ele foi logo e foi de direção a ele e pronto. E tentou-me defender, só que isso não parou. Então houve uma altura, cheguei a casa, continuou, e eu então tentei a terceira vez de beber esse líquido para desinfetar a boca. E quis engolir o frasco todo, só não consegui, porque havia outra vez essa voz que dizia não faças isso. Então depois na escola, entrei no liceu, isso continuou. Então houve eu que gosto muito de dança, houve uma altura que me apresentaram um grupo de dança. E eu, epá, vamos lá. E foi ali que então eu finalmente fui aceite. E brincavam comigo, porque eram já pessoas maduras. E começaram a brincar comigo, começámos a fazer passos, mas eu sentia-me bem. Sentia-me realizada, porque sentia-me útil nesse momento. Sem pressão psicológica, sem violência física? Nada. Um tratamento normal? Exatamente. Ou seja, era uma das coisas que eu queria ter na altura, quando era jovem, quando era miúda. Era ser aceite conforme eu era. Porque eu perante esses anos todos, afetou-me em tudo. Foi autoestima que eu nunca tive, na altura. Era escola, afetou-me porque eu não estudava, porque eu dizia para mim, já que a sociedade diz que eu não sou nada, nem vale a pena. Completo desinteresse, não é? Exatamente. E então isso afetou-me em tudo. Na escola, em tudo o que fazia, eu dizia, eu já vinha com essa expectativa, eu não vou conseguir. Porque a sociedade diz que eu não sou ninguém, então eu não vou conseguir. Então esse grupo de dança e essa aceitação começou a ajudar a Marlene a mudar esta visão que tinha de si própria. Sim, porque cada vez, quando nós estávamos a fazer os passos, fazíamos os passos e eles diziam, epá, Marlene, espetacular, conseguiste lá a primeira. Sempre uma palavra positiva e boa. Sim, eu era aceite conforme eu era. E motivava-me eles a dizerem, tu consegues, tu vais lá, e pronto. E assim começou a construir uma nova vida, sair desta vida que até aqui tinha sido tanta tristeza, tanta angústia. Sim. E deixou de olhar e de desejar morrer e querer realmente, não, afinal sou aceito, posso fazer alguma diferença. Exatamente. Foi a partir dali que as coisas começaram a mudar, até posso dar o resto. Foi incrível porque na dança eu conseguia fazer logo tudo à primeira. Só que havia um passo que eu não conseguia. E treinava e nada. E eu assim, epá, isso é impossível, então eu consigo os outros e esse não. Então foi ali que então lembrei-me
de uma pessoa que fazia essa dança também, porque era uma dança tradicional do grupo. E então, de repente, veio-me a mente, epá, vai lá à casa dela. Eu lá fui, e ela, por acaso, estava em casa. E eu assim, olha, tu não podes me ensinar esse passo, que eu tanto tentei. Eu cheguei à casa dela, ela me ensinou uma vez, e consegui logo, e eu assim, aqui há qualquer coisa. Então eu lá em casa estudava, lá em casa não, lá no grupo eu tentava e não conseguia, agora chego aqui e consigo, pronto. E começámos a falar e ela começou-me a falar da igreja. Começou-me a falar da igreja, porque eu sempre gostava de ver filmes gospel, só que na altura não sabia o que era. E havia filmes gospel e lá a catedral, ali eles a cantarem e tudo, e eu assim, epá. E ela então me convidou e eu então fui à igreja. No dia a seguir, porque era num domingo, na segunda-feira voltei outra vez para a escola. Mas voltei diferente. Voltei com uma confiança. Porque nesse dia lembro-me que havia um desatrito entre grupos e uma das raparigas que supostamente deviam me ajudar disse, Marlene, vem. Eu disse que não. Pela primeira vez, eu disse não. E foi ali que... Foi fácil distinguir. Se calhar agora falava com a Vanessa, que é psicóloga, se calhar para nos situar agora um bocadinho, ouvimos esta história, mas o que é isto do bullying? Portanto, o bullying é baseado num conjunto de ações para a agressão, para a provocação, para a humilhação e que tem 3 características importantes para depois conseguirmos distinguir dos outros tipos de comportamento. Primeiro é a intencionalidade, tem que ser uma coisa feita com intenção. Portanto, se alguém empurrar um miúdo e o miúdo empurrar de volta, é um comportamento agressivo, mas não é bullying, ok? Portanto, tem que haver a intenção de magoar, de agredir, de humilhar. Depois, tem a ver com esta questão da repetição no tempo. Portanto, é uma coisa que se prolonga, não é uma vez, continua. Portanto, é uma perseguição, por assim dizer. E depois há aquela parte da dominância, há uma clara dominância entre um agressor que está num papel superior, tem mais força, tem mais poder, relativamente à vítima que é mais frágil. E acabam por ser esses 3 comportamentos. E existem diferentes tipos de bullying. Sim. O físico é o mais falado, não é? É aquele que é evidente. Portanto, tudo o que seja danos físicos e danos nos materiais. Mas depois temos os verbais, não é? Os psicológicos, desde chamar nomes, desde colocar de lado, portanto, que também são igualmente graves e que não são tão falados. Mas isto já é bullying, efetivamente, se acontece com intenção e num padrão repetitivo, isto já é bullying e é importante estarmos atentos relativamente a isso. Podem não ser visíveis aos outros que não estejam presentes. Os físicos podem deixar marcas, estes deixam umas marcas interiores que ninguém vê ou não se refletem tão depressa, não é? É muito mais difícil de perceber. E depois há outra forma muito dissimulada, que é a social. E social tem a ver, o bullying social está relacionado com inventar boatos, espalhar rumores, portanto, dizer a alguém, olha, não sejas amigo daquela pessoa porque aquela pessoa não é boa o suficiente, ou somos nós contra eles, ainda há bocadinho estávamos a falar disso. Portanto, e é muito dissimulado mesmo, é muito perigoso mesmo. E o que acontece é que estes tipos normalmente estão misturados. Acontece o físico e o verbal muitas vezes e o social também. Não tem que ser obrigatoriamente um com uma pessoa em específico. Há pouco referiu que um dos elementos tem poder, aquele que é o agressor, mas o que é que caracteriza estas vítimas de bullying? Quem é vítima tem características particulares que o torna vítima com mais facilidade? Depende se estamos a falar de vítimas de bullying ou de cyberbullying, ou seja, bullying através das plataformas digitais, mas normalmente um perfil de vítima seria alguém com uma autoestima baixa, sim, muito passiva, uma pessoa com alguma dificuldade de uma reação mais assertiva ou agressiva, portanto, uma pessoa muito introvertida também, com muita consciência das suas falhas, das suas
das suas partes más e, portanto, que tenta escondê-las, não é? E quando este agressor vem e quase que mete um espelho à sua frente e a pessoa se depara com tudo aquilo que tenta esconder dentro de si própria, fica completamente devastada. Onde é que podemos dizer que o bullying ocorre em sítios e situações específicas, locais e alturas específicas? Acho que há uma maior predominância nas escolas, não é? Entre pares. Acho que está muito relacionado com... acho que as pessoas das minorias étnicas, por exemplo, têm muito mais propensão a sofrer deste tipo de agressão. Acho que as pessoas, no geral, se não estiverem muito atentas a que este tipo de coisas aconteçam, não só na escola, mas também nas plataformas digitais, que eu acho que é muito importante perceber que é um diferente contexto, em que aqui as vítimas são diferentes, porque muitas vezes quem se esconde atrás do computador até é uma pessoa mais frágil, que até o faz como retaliação. Aí já o agressor pode ter características diferentes, ou seja, um agressor cujo tipo de agressão, nós não falámos especificamente, mas é mais físico, será diferente daquele agressor que até é frágil, mas como está escondido por trás de um computador. Portanto, tanto as vítimas como os agressores, as características alteram-se quando estão atrás de um computador. Porque até se calhar a vítima vai ser aquela pessoa que é super conhecida na escola e de repente sai um vídeo qualquer comprometedor e nós vamos espalhar porque ela fez-me isto um dia, eu não gostei porque ela é famosa e eu quero... porque ela é popular e eu quero desvalorizá-la. Portanto, há muitas motivações deste género. Portanto, os agressores, de um modo geral, eu acho que ou são pessoas que realmente têm muito prazer a ver o outro sofrer e não sentem remorso nenhum com isso, ou são um outro tipo que tem uma desvalorização pessoal enorme, uma autoestima muito, muito baixa e, de alguma forma, sente que fazer bullying aos outros é um ganho secundário, é algo que o valoriza. Os outros, valorizar o próprio. Exatamente. Referiu o ambiente escolar e agora acho que é a altura certa de convidar a professora Fátima a juntar-se aqui à conversa, porque lá está, como professora, e sendo que a escola é talvez o local onde mais bullying acontece, se calhar pedia-lhe um bocadinho da sua experiência, se os professores se apercebem destas questões que os alunos... Sim. Ser professor não é só passar matéria, é ensinar, é estar atento a quem está à nossa frente, a cada um deles, e não é fácil porque são turmas muito grandes, são muitos, mas nós, e à medida que vamos ganhando mais experiência, também somos mais sensíveis a estas situações. E depois, dentro da escola, normalmente são os professores que começam a despistar estas situações, mas depois fazem a ponte com o diretor de turma, fazem a ponte com a equipa da psicologia, porque nos últimos anos tem havido investimento nas escolas ao nível do número de psicólogos por escola, mas ainda está longe daquilo que é necessário, porque cada vez mais as famílias, há problemas a nível das famílias, a sociedade não está muito saudável nos seus valores, nas suas problemáticas, isso tudo entra para a escola e reflete-se nos jovens. Que sinais é que, enquanto professora, que a sua formação não é psicologia, mas lá está, pela experiência e pelo lidar durante tantos anos, que sinais é que identifica? E pela partilha que fazemos com os psicólogos. Na minha escola, por exemplo, há uma psicóloga a tempo inteiro e há uma psicóloga com meio horário, não é? Percebi hoje que às vezes nem é bem assim, isto é, às vezes parece que há psicólogos que têm que estar em muitas escolas ao mesmo tempo, o que torna muito difícil, porque quando começam a atacar o problema numa escola já estão a ser chamados para outra. Então contam muito com a vossa ajuda.
Sim, tem que ser uma equipa. Professores, diretor de turma e psicólogos, temos que ser todos uma equipa. Mesmo os funcionários são pessoas atentas. Depende muito da equipa que está numa escola, sobretudo a direção que está à frente de uma escola e que nos leva a ser cada vez mais sensíveis. E depois também depende da sensibilidade de cada um de nós. Mas nós, professores, mesmo na aula, nós vemos os sintomas, vemos os sinais, a tal baixa autoestima, vê-se no olhar triste do jovem. A vítima esconde. Mas ele não pode estar a esconder o tempo todo. Às vezes nós vemos, quando nós conhecemos o aluno, e eu acompanho os alunos durante vários anos, não é? Nós vamos conhecendo o olhar do aluno, sabemos quando há um dia que ele está diferente, está triste, chegamos perto dele, conversamos, às vezes temos que continuar a conversa no intervalo e a tal baixa autoestima que já falámos aqui. Exatamente. Há muitos, por exemplo, alunos que até gostavam da escola e começam a não querer ir à escola. Isso é também um sinal, mesmo para os pais que nos estão a ouvir, é importante que eles estejam atentos. O isolamento social. O jovem que até conseguia estar num grupo e a pouco vai se isolando. Por exemplo, a perda de apetite, dores de barriga, dores de cabeça frequentes, vómitos, não posso ir à escola que eu estou mal disposto, depois vai ao médico e não há nada físico que justifique esses sintomas. Por exemplo, um aluno que até gostava de fazer determinada atividade, mas está tão triste, porque ele está a sofrer, que já nem quer fazer aquilo que gostava antes, deixa de fazer. E tudo isto são sinais que professores, pais, podem, em primeira linha, detectar e depois entram os psicólogos. Só que os psicólogos são poucos, não é? Para as necessidades. Há também jovens que começam a ter mais problemas de concentração nas aulas. Já me tem acontecido. Mas, por exemplo, o que está a referir é quando começa o bullying a meio da caminhada. Mas se nós repararmos na história da Marlene, ela, quando entra na escola, é que começa a ter isto e tem durante 10 anos. Por exemplo, um professor que tenha sido professor da Marlene, de outra criança ou jovem, a meio do segundo ou do terceiro ciclo, não consegue conhecer uma Marlene antes e uma depois. Pode achar que a Marlene não gostava de estudar, que era naturalmente uma pessoa introvertida e não associar a bullying. Também acontece em casos assim. Exato. É assim, normalmente, de escola para escola, deve passar o essencial da informação do aluno. Mesmo quando ele transita para uma escola diferente, há o processo do aluno em que, quando há situações dessas, deve ir lá indicado para que... Por acaso, no caso da Marlene, ela vivia noutro país, não estamos a falar na realidade portuguesa, apesar do que possa ser mais ou menos parecido, mas sim, o processo acompanha o aluno. Sim, e nos últimos anos também tem havido um grande esforço para se melhorar nesta área, porque cada vez há mais queixas, não é? Porque, por exemplo, há 20 anos... ao tema, não é? Exato. Precisamos todos estar mais sempre atentos. Houve bullying. Não chamávamos bullying, não usávamos a expressão inglesa, não é? Mas havia violência. Quando nós estudámos, quando eu estudei, já havia violência. Mas é tal coisa, tem que haver aquela intenção de magoar, tem que haver aquela repetição no tempo, não é? Tem que haver aquele desequilíbrio de poder entre o agressor, o bully, e a vítima, para podermos chamar bullying. Mas chamemos bullying ou não, a questão é estarmos mesmo muito atentos. E realmente são os professores que estão na primeira linha. E os pais lá em casa também. Por exemplo, se um filho está muitas horas fechado no quarto, pode estar no computador, o que também não é muito saudável, se forem muitas horas, mas se calhar também está a encobrir uma tristeza, uma frustração, que às vezes não tem coragem de falar com os pais porque não os quer preocupar, porque não tem à vontade para isso. Portanto, tem que haver também na família uma dinâmica que às vezes não é fácil, porque os pais trabalham muitas horas, muitas vezes não têm tempo para os filhos e cada vez isso se sente mais, se calhar ainda mais do que no tempo da Marlene, mas os professores e as escolas estão muito mais conscientes do que estavam no tempo da Marlene. Agora, os instrumentos para trabalharmos em equipa ainda são poucos. Muitas vezes continuamos sempre a fazer muitas omeletes com poucos ovos. Isto é,
se um psicólogo está em 3, 4, 5, 6, 7 escolas, como é que ele consegue ajudar nestas 7 escolas? Já estou aí só até 7 escolas, pronto. Não é fácil. Ele pode ser muito bom psicólogo, pode ser uma pessoa extremamente dedicada, não consegue mas não humanamente acompanhar consegue tanta criança. como gostaria e como seria capaz se tivesse essa disponibilidade. Mas são 24 horas para toda a gente, não é? Mas este trabalho com a equipa de psicologia é muito importante. E veio ajudar. Notam diferença, sentem uma ajuda diferente. Claro. Na pesquisa que fiz, tentei, portanto, encontrar assim números mais recentes. E os números são números. Os números são números que, despidos de rosto e de história, não dizem muito. Mas, de qualquer forma, para já, o estudo que eu encontrei mais recente relativamente a Portugal foi de junho de 2019. Saiu portanto, o resultado de um trabalho que foi feito pela OCDE e que dizia que em 5 anos, entre 2013 e 2018, o bullying em Portugal tinha descido para cerca de metade. Portanto, de cerca de 15,3 para 7,3. Mas isto são números. Por um lado é uma boa notícia, estamos a trabalhar no sentido certo, professores, escolas, psicólogos, pais, muito importante, o trabalho de prevenção dos pais na família, antes que chegue ao momento em que se diagnostique como bullying, o pai desde cedo trabalhar com o filho, como é que ele deve reagir perante as contrariedades, como é que ele deve reagir quando é ofendido, provocado, para que não chegue depois a ser vítima, não é? Mas, segundo esse estudo, o caminho está a ser feito e deve-se, sobretudo, a este trabalho colaborativo entre escolas, psicólogos, não é? E campanhas que têm sido feitas. Mas estávamos a falar, antes do programa, estávamos a falar as 3, e é assim, por muito que deixam os números, por muito reduzidos que possam ser os números, são números. Elevados demais, não é? Mas é assim, um caso já é demais para aquela vida. Na sua experiência, para assistiu a família, alguma situação de bullying? Por exemplo, presenciou? Sim, já. Aliás, na sexta-feira passada, e a minha escola, apesar de ser uma escola pública da Margem Sul, não posso dizer que seja uma escola em que os casos de bullying sejam recorrentes e tenham atingido uma dimensão preocupante. Também depende do tipo de turmas que temos lá. Pronto. Mas, por exemplo, este ano, na sexta-feira, peço desculpa, eu vinha a sair da escola, já eram 4 e tal da tarde, e estava uma mãe muito preocupada. Uma senhora com 30 e tal anos, por aí, e a senhora estava extremamente nervosa, a tremer, e queria falar com alguém da escola, e eu dirigi-me à senhora e disse, então, o que é que se passa? E ela disse, olha, a minha filha é vítima de bullying, já é desde o ano passado, agora esta semana aconteceu outra vez, estamos a falar de uma criança, de uma jovem, desculpem, que neste momento tem 12 anos, portanto, está no 7º ano, e que já é acompanhada em psiquiatria, já tentou várias vezes o suicídio no ano anterior, no 6º ano. Por muito que os números reduzam, por poucos que fossem, que não são muitos casos, mas são sempre demais. Porque é um grande sofrimento. E são mesmo reais. Não muito. Não estamos aqui a falar de algo abstrato. Mexe com a jovem, mexe com a família, até mexe com a escola. Mas é assim, o sofrimento que nós possamos assistir ou tentar ajudar para o jovem ultrapassar não se compara com o sofrimento do próprio jovem e da família. E os pais que nos estão a ouvir hoje não devem ficar só preocupados se sentem que os seus filhos são vítimas de bullying, mas também devem sentir-se preocupados se sentem que os seus filhos de alguma forma são agressores ou potenciais agressores. Sim, não podemos esquecer que existe também algo a fazer com o agressor. Claro. E porque estamos a falar de crianças. De jovens. Não os podemos fechar numa prisão, agora não sais mais daí. Não. Tem que se trabalhar com eles todos. também. Temos que pensar nas vítimas, temos que pensar nos agressores. Tentando responder a esta pergunta que nós temos aqui, há como evitar o bullying, doutora Vanessa? Há alguma coisa que possamos fazer enquanto sociedade ou só caso a caso? Evitar, acho que é muito idealista.
Acho que podemos começar a ter mais campanhas de sensibilização nas escolas. Acho que podem haver mais formações para pais. Podemos sensibilizar mais os pais. Por exemplo, relativamente a quantas práticas educativas agressivas, enquanto eles são modelos dos filhos, não é? Vão fazer com que os filhos também se tornem agressores. E até a questão do, normalmente o agressor também já foi vítima de bullying, quer dizer, isto aqui é uma... Muitas vezes. Quer dizer, no fundo só sabem responder com agressão e agressão é tudo aquilo que eles conhecem. Por isso também acabam por ser vítimas, de certa maneira. A Marlene é uma história feliz. Infelizmente, sabemos que nem todas as histórias acabam bem, mas há a possibilidade, se tivermos toda a sociedade atentos, de realmente ajudarmos. Talvez Claro era que essa a sim. mensagem que gostaríamos de passar lá para casa. Chamar a atenção de um problema que é uma realidade, mas Sim. podemos ajudar. Podemos. Há sempre alguém Os disposto professores são uma para grande ouvir. ajuda, que estou atento, os pais. São. E o que é que podemos fazer? Mais alguma coisa que não conseguimos referir tudo no tema, mas... Pode-se reportar às entidades competentes, pode-se pedir apoio psicológico quando os pais muitas vezes não sabem, acontece-me chegar a miúdos assim, os pais não sabem mais o que é que podem fazer, mas acho que acima de tudo é ouvir o filho sem culpabilização, sem o culpabilizar. Quer e de um dizer, lado, quer agressor, do quer outro. vítima, não é? Tentar ir da com... parte do agressor tem que se responsabilizar por aquilo que fez, não é? Mas também tentar perceber que ali há qualquer coisa que não está bem e que tem que ser trabalhada. Eu agradeço muito a presença das três. É um Obrigada. tema muito vasto e que há sempre coisas que podemos acrescentar. O nosso tempo é mais limitado, mas sem dúvida que não fica aqui encerrado, porque há muito mais a dizer. Nós temos, não sei se temos, nós temos uma peça para passar. Para terminar aqui o tema, agradeço às três. Muito obrigado mais uma vez, Marlene, por esta exposição, mas que poderá ajudar os outros. Os seus conselhos, professora, a sua atenção para os alunos e os que o rodeiam. E acho que nós, professores, temos mesmo que ter em mente que nós estamos ali muito mais do que ensinar, nós somos pessoas e os alunos também são E gente, quão importante é desde essa- pequeninos até os essa- mais crescidos, e estarmos atentos. É só Muito tratarmos os alunos como gostaríamos que tratassem os nossos filhos. Não é? Muito obrigada Torna-se às três, fácil. então.